Quarta derrota seguida do São Paulo na temporada, momento de instabilidade, um momento que eu diria de depressão do time depois da eliminação para a LDU. Vamos explicar tudo isso no vídeo de hoje, vamos comentar rapidamente sobre esse jogo de segunda-feira, que eu não consegui trazer antes o vídeo, e também falar sobre o jogo de hoje, Fortaleza e São Paulo, lá em Fortaleza, fora de casa. Então, para começar, eu acho que eu queria falar não tanto do jogo, mas mais da postura do São Paulo, que mais uma vez me incomodou. Porém, eu acho que o São Paulo ele tá sofrendo de do baque da eliminação. Porque a gente sabe como foi a eliminação, né, da maneira que o São Paulo ele, óbvio que o time dele deu um time concentrado, é um time fisicamente forte, mas tecnicamente o São Paulo é superior e o São Paulo foi eliminado sendo derrotado muito por erros dele. O São Paulo perdeu muitos gols, o São Paulo falhou defensivamente, né? Acho que nos 3 gols da LDU você consegue apontar erros notáveis de jogadores do São Paulo, erros individuais de marcação e tudo, de decisões. Então eu acho que o São Paulo ele ainda tá baqueado porque era uma classificação que dava para buscar. Dava para o São Paulo ter saído classificado do confronto contra a LDU, na minha opinião. E aí agora, trazendo para o Campeonato Brasileiro, né? Além de questões físicas, porque eu acho que essa sequência de jogos pro elenco que já tá desfalcado, já não tem tantas opções, porque no começo do ano a gente já viu que o São Paulo preferiu abrir mão de jogadores reservas que eram muito úteis, como o Rodrigo Nestor, Michel Araújo, o Wellington Rato, o Eric, jogadores que saíram para você dar uma enxugada na folha salarial e trazer um nome mais de peso, no caso foi o Oscar. Que não deu certo porque o Oscar se machucou muitas vezes e tudo. Isso é outro problema do São Paulo, o departamento físico, eu nem vou entrar agora nesse, nesse mérito. Porém, o São Paulo, além de fisicamente parecer cansado para mim, animicamente o São Paulo não tava bem. Isso era óbvio. O São Paulo que com o Crespo tinha muito repertório para atacar, triangulações, e isso a falta disso também se dá pelo Marcos Antônio, que para mim o Marcos Antônio era o motorzinho desse time, era o cara que fazia funcionar e ele tá fora agora por lesão. Então acho que só você tirar o Marcos Antônio e você coloca o Alisson, que não voltou da maneira que depois da lesão grave que ele teve, não conseguiu recuperar o futebol. Se colocar o Pablo Maia também não é o melhor Pablo Maia que a gente já viu, o melhor Pablo Maia é bem acima desse que a gente está vendo agora. Então é um momento muito instável para o São Paulo. É um momento de dificuldade mesmo de se reerguer e voltar a ser um time competitivo. Porque o São Paulo contra o Ceará na segunda não conseguiu criar. Beleza, teve bola na trave, teve bola no travessão. Mas o São Paulo não dominou o jogo. O São Paulo não conseguiu se impor dentro de casa. E o Ceará mereceu a vitória. O Ceará fez um gol numa infelicidade do Alisson, que vai afastar a bola cai pro Pedro Henrique, né? Fez o gol. E o Ceará controlou o jogo com a bola, o Ceará rodou. Então, uma vitória justa. O São Paulo não ameaçou muito o Ceará. Teve uma bola na trave com o Ferreirinha no segundo tempo. E uma bola no travessão com o Rodriguinho no primeiro tempo. O Rodriguinho também tá tentando. Eu acho que ele é o cara que mais se movimenta nesse meio para tentar. Mas o São Paulo ainda precisa se recuperar. E precisa rápido. Porque hoje tem um jogo contra o Fortaleza, no Castelão. E domingo tem Choque Rei. Então, o jogo de hoje vai ditar muito como vai ser domingo. Porque se o São Paulo perde de novo hoje, é perigoso num choque rei você ter um público bem abaixo. Porque já teve 12 mil na segunda-feira, como forma de protesto, porque a diretoria tá acabando com o clube e o torcedor tá cansado disso. E se você tiver um choque rei com um público muito abaixo, é complicado. Então o jogo de hoje, se o São Paulo consegue dar um suspiro e ganhar, eu acho que nem jogar bem, porque se jogar bem e perder, o torcedor, beleza, vai ter jogado bem, mas vai sentir mais, vai ter mais pressão, vai ficar mais irritado. Então, se conseguir jogar razoavelmente bem e vencer o Fortaleza, que está numa situação difícil, mas é um jogo fora de casa, é muito complicado, dá uma respiradinha e aí ganha um ânimo para domingo, né? Outro ponto rapidinho que eu queria falar
Lucas Moura. Lucas Moura não vai jogar hoje, não viajou, está se preparando para o Clássico. O Oscar viajou. O Lucas, ele entrou, jogou 45 minutos contra o Ceará. A gente sabe que o Lucas é diferente, ponto. Ele mesmo, não estando com ritmo de jogo, A gente sabe que o Lucas, ele funciona em uma rotação diferente, ele é o cara mais diferente do São Paulo. E ele entrou jogando o quê? A 40%, acho que nem isso, contra o Ceará. E já conseguiu fazer alguma coisinha. Óbvio que o Lucas tá se poupando, tá fora de ritmo, não tá, assim, e é um processo difícil de voltar de lesão. Então, uma das minhas preocupações o São Paulo vai conseguir recuperar o melhor Lucas Moura, aquele Lucas Moura que chegou em 2023 numa rotação totalmente diferente dos demais, que jogou contra o Flamengo do Maracanã, fez um gol, e aí depois jogou contra o Corinthians naquela semifinal e acabou com o jogo. E se o Lucas não tivesse voltado, o São Paulo não teria ganhado a Copa do Brasil, porque não teria passado do Corinthians, na minha visão. Então, o São Paulo vai ter aquele Lucas esse ano, ou melhor, o São Paulo vai ter aquele Lucas algum dia, porque aquele Lucas sim, ele desequilibra. Mas esse Lucas de hoje, que tá poupando, que não tá se mantendo bem, óbvio, eu acho que faltou muita transparência sobre a lesão do Lucas desde o começo. Por isso que eu acho que também a torcida tá indignada, porque os principais fatores dessa gestão Casares ser uma gestão que o torcedor não gosta e ser uma gestão ruim é a falta de transparência. Porque você fala uma coisa e faz outra, por exemplo, né? Você fala em reestruturação financeira, mas você vende os moleques de Cotia a um preço muito ruim. Então, não tem muito como defender o presidente, nem vou entrar nesse mérito, porque já teve protesto, já teve tudo, então não vou nem comentar sobre isso. Mas era isso, eu queria falar mais sobre um pouco da situação do São Paulo, a derrota pro Ceará. O Ceará mereceu, né? E aí hoje vamos ver como esse time vai se portar contra o Fortaleza, que é um adversário difícil jogando em casa. E aí depois a gente pensa no choque rei, o São Paulo precisa voltar a vencer, porque se quiser brigar por uma vaga da Libertadores, vai ter que arrancar pontos de times como o Fortaleza e como o Palmeiras, porque senão tá começando a cair na tabela. Acho que já caiu para oitavo, né? Porque o Fluminense tá bem. Então, tem muito campeonato pra frente, tem 13 jogos aí no São Paulo pra fazer no ano. Vamos ver se o Oscar vai jogar hoje, como é que vai ser, vamos ver. A gente tem que esperar e torcer para que o São Paulo recupere pelo menos um futebol bom, que já demonstrou com o Hernan Crespo. Se recupere animicamente para conseguir uma posição decente nessa temporada no Campeonato Brasileiro. E aí ano que vem a gente tenta pensar mais numa reestruturação ali e vamos ver como é que vai estar o São Paulo. Mas no fim é isso, obrigado por quem assistiu esse vídeo. Foi bom ter trazido esse vídeo antes, porque eu não tive tempo. Mas amanhã eu prometo o vídeo do jogo contra o Fortaleza. É nóis, um abraço, um beijo, tamo junto.